Olá, meus irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor e Salvador, que Ele esteja conosco neste estudo, que Ele possa também abençoar a vida dos irmãos e trazer graça e misericórdia e luz para todos nós. Amém? Hoje nós vamos continuar os estudos e entendermos melhor o que houve após o dilúvio, quantos dias duraram as chuvas e quanto tempo demorou para que as águas baixassem. Como nós vimos anteriormente, as águas subiram até 15 côvados, ou mais ou menos 7 metros, dependendo da medida, não se sabe ao certo qual era a medida usada, naquela época, mas digamos aí que seja 10 metros acima do Monte Everest, por exemplo, que são mais de 8,5 km de altura, basicamente, Então, é muito alto, irmãos? Então, foi água abundante sobre a terra, inimaginável. Então, como eu expliquei, muito difícil querer explicar essa forma da terra, como o sistema quer nos apresentar, de uma terra bola girando. Para o dilúvio, isso aí não iria se encaixar, irmãos. Então, a terra ela é parada, estacionária e, vamos dizer assim, plana, Logicamente, nós aqui embaixo é impossível imaginar plano porque tem descida, subida, morros. Mas se você se eleva a uma altura, como por exemplo a 10 mil metros de altura, e olhar para baixo, tudo vai estar plano, vai estar nivelado, ok? Eu gostaria também de pedir para os irmãos que não são inscritos no canal, que se inscrevesse, curtisse e comentasse para ajudar o canal a crescer, amém? Antes de continuar, vamos fazer a nossa oração. Depois a irmã Larissa fará a leitura e eu darei a explicação. Amém? Pai querido, Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença para estudarmos e aprendermos mais da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir o entendimento em nossos corações, trazer a luz da Tua palavra, que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos preencha, Senhor, para nós ficarmos cheios da Tua glória, em nome de Jesus. Pedimos também que abençoe a todos os irmãos que estarão ouvindo esta palavra, este estudo, que o Senhor esteja com eles, abençoando e guardando em nome de Jesus. Amém? Então a irmã Larissa vai fazer a leitura e depois nós iremos continuar o estudo. Gênesis capítulo 8. O fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no pico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que,
No primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, meus irmãos, perfeito. Eu vou ler aqui, irmãos, essa passagem na minha Bíblia israelita, tá? Tem algumas palavras aqui que elas são de melhor compreensão nesta tradução. Às vezes eu vou utilizar King James, às vezes eu vou utilizar essa Bíblia. Como eu expliquei para os irmãos, mostrar algumas palavras do hebraico, sabe? Para facilitar o entendimento, amém? Como a irmã leu ali, Elohim, não é que ele se lembrou de Noé no sentido que ele havia esquecido, ok? Porque Deus, né, ele não tem memória humana, então ele não pode se esquecer, ok? A tradução mais correta, como está aqui nessa Bíblia, seria assim, ó: Deus, ele recordou-se, ou ele trouxe a memória, sabe? O sentido da tradução é literalmente recordar, ok? E a tradução que eles colocaram aqui, eu achei muito legal, que eles colocaram assim, ó: Elohim, né, que é Deus, deu atenção especial a Noé, né? E todo animal e todo gado que estava com ele na embarcação. Ou seja, Deus, ele dá uma atenção especial, e isso ficou bem legal, essa tradução, porque se colocar assim, ele lembrou-se, fica parecendo que Deus havia esquecido de Noé. E como é que Deus vai esquecer algo que Deus jamais poderia esquecer, né? Porque ele é Deus, ele sabe todas essas coisas. Agora, se traduzisse recordou-se, também ficaria interessante, porque o que é recordar? Recordar é algo que você nunca esqueceu. Por exemplo, estou recordando a minha infância, né? Daquele momento especial que eu estava brincando no parque, ou seja, aquele momento especial que você estava brincando no parque, você nunca se esqueceu. Porém, você tem um carinho especial por aquele momento. Você quer dar uma atenção na tua memória para aquele momento de algo que te fez bem. Ou seja, estava guardado no seu coração, então você traz à tona aquilo que você sempre lembra, aquilo que sempre te faz bem. Então Deus dá essa atenção especial para Noé, porque ele se recorda de Noé. Por quê? Porque Noé, Deus achou graça aos seus olhos. Noé era reto na sua geração. Então Deus jamais iria esquecer e depois se lembrar. Não, Deus tinha um carinho especial. Deus sabia que Noé estava na arca, na embarcação. Então ele vai se recordar, vai dar aquela atenção especial para Noé e sua família. E aqui o Senhor faz passar um vento sobre a face da terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e as chuvas do céu foram detidas. Foi detida, né? As águas que se foram retirando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias começaram a minguar, ou seja, a baixar. Ou seja, se nós formos pegar aqui essa passagem que Elohim
ele faz passar um vento sobre a face da terra, vai nos levar ao Gênesis 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, o vento de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus, movia a face das águas, ou as profundezas do abismo. Ou seja, o dilúvio, ele remete ao Gênesis 1, tá? É muito interessante porque havia trevas sobre toda a terra estava novamente sem forma e vazia. Por quê? Porque a terra passou por um caos que foi o dilúvio. Todo mal, toda iniquidade, tudo aquilo que não prestava, que tinha fôlego de vida, toda a carne que não estava na embarcação, na arca, pereceu. Ou seja, havia trevas, havia escuridão, as nuvens, tudo cobriu a terra e a terra ficou escura somente com chuva, dilúvio, tempestades absurdas. Então foi algo assim terrível, ok? E essa ideia, essa passagem no caso, né, remete à ideia de Gênesis 1, quando o Espírito de Elohim, de Deus, ele pairava sobre as águas, ele se movia sobre as águas. E Noé também carrega esse Espírito, né? Porque Deus está com Noé. Então Noé, ele é ele quem está portando a genética da nova geração, né? Das próximas gerações, no que chega até nós, no caso. Então a linhagem de Noé vai dar continuidade ao Espírito de Deus, ok? E depois nós vamos entender por que um dos filhos de Noé, ele acaba sendo atraído pelo mal, né, pelas suas vontades carnais, e por conta disso, por meio dele, no caso não dele, mas do filho que viria vir da sua semeadura, ele traria maldição novamente para uma semente maligna, ok? Mas isso nós vamos ver no capítulo posteriormente, ok? E aqui continua que as fontes do abismo foram fechadas, então você percebe que se as fontes do abismo foram fechadas, significa que há água nas profundezas da terra, que, como eu expliquei antes, segundo a ciência, existe tanta água abaixo da terra que seria muito maior o volume do que os oceanos que existem sobre a superfície da terra. E depois imagine, irmãos, 150 dias. Aí que as águas começaram a baixar, ok? Então os irmãos imaginam 150 dias, se for no calendário hebraico, dá mais ou menos 5 meses e pouquinho ali, tá? 5 meses e 15 dias mais ou menos. Porque o calendário hebraico, se eu não me engano, são 28 dias, algo assim, tá? E outra coisa, vocês imaginam como que seria ficar 150 dias dentro de uma embarcação, dentro de uma arca, né? Então, lógico, hoje em dia nós vemos marinheiros, né, que navegam meses dentro das suas embarcações, mas imagina você ficar selado lá dentro, porque eles não saíram para nada, não abriram nenhum compartimento da arca foi aberto, porque estava tudo fechado. Então ficaram 150 dias literalmente trancados dentro da arca. Para isso acontecer, irmãos, é preciso ter uma fé gigantesca, tá? É preciso ter um descanso em Deus muito grande, tá bom? Porque, irmãos, não é fácil, tá? Se hoje nós aqui... Eu vou dar uma experiência minha bem rapidamente. Quando eu morava em Blumenau, Santa Catarina, e dava aquelas enchentes, né, que saía no noticiário do Brasil inteiro, eram alguns dias de chuva. Eu já cheguei a ficar algumas vezes isolado, e aquilo já causava angústia, porque não tinha água, não tinha comida. Não é que não tinha, tá, irmãos? Não tinha assim no sentido de você poder ir no mercado, comprar, como a gente sempre fazia. Então tinha que estocar comida, tinha que comprar água. O pessoal comprava água só pensando em si. Alguns compartilhavam, tinha muita gente boa, mas já gera um caos. E isso de uma enchente, irmãos. Agora imagina um dilúvio inteiro que a terra ficou inundada até 10 metros mais ou menos acima do Monte Everest, por exemplo. Tá bom, irmãos? Então realmente foi algo estrondoso. E daí no 7º mês, aí vai dizendo aqui que no dia 17 do mês, repousou a embarcação sobre as montanhas de Ararates. Essa montanha, irmãos, ela fica mais ou menos não, ela fica ali na região da Turquia, ok? Na Armênia e no Irã. Então fica nessa região, ali que a arca
de Noé, ela parou, tá? Nessas montanhas ali. E esta montanha, irmãos, ela tem 5.000 metros de altura, 5.100 e poucos metros de altura. Então já tinha baixado mais ali, aproximadamente 3.000 metros de água já haviam sido baixados, né? Porque, como nós vimos anteriormente, as águas foram minguando. Mas levou 7 meses, irmãos. No 7º mês, está dizendo aqui, que daí as águas já baixaram 3 quilômetros. Irmãos, a gente não consegue ter a noção do tamanho disso, irmãos, de água sobre a face da terra. É algo imensurável. Não tem como a nossa mente pequena imaginar a grandeza que foi o dilúvio. Amém? Por isso que quando nós lemos Gênesis 1 e lemos o dilúvio, essa analogia e comparação, ela é muito profunda. Por quê? Porque depois do dilúvio começa a dar clareza, né? As águas de cima param de cair, as águas de baixo começam a descer e a terra seca começa a aparecer. Não é incrível que lembra justamente o que aconteceu em Gênesis 1, que havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, no dilúvio o sol não aparecia, né? A lua, as estrelas, ficou trevas sobre a face da terra, as águas pairavam, ou seja, virou um abismo total, porque se vocês imaginar quase 10 quilômetros de profundeza, é um abismo gigantesco, amém? Então vocês imaginam o caos que estava, ok? E quando fala que o espírito de Elohim soprou, né, um vento para cessar a chuva, né, e as águas do abismo jorrando, então significa que também em Gênesis 1 o espírito de Deus estava pairando sobre toda a face da terra, amém? E lá também foi dando, quando Deus fala, né, que as águas de cima sejam separadas das águas de baixo, e depois Deus manda que as águas que a terra seca apareça, ou seja, quando o dilúvio começa a descer, a terra seca começa a aparecer, ou seja, os montes mais altos começam a surgir. E aqui, irmãos, é onde, como a terra sofreu um caos absurdo, as profundezas do abismo elas abriram, ou seja, houve rachadura na terra para que as fontes jorrassem. Então aqui dá a entender, tá? Não está claro na Bíblia, mas se nós olharmos os continentes hoje, né? Dá a entender que ali se formaram os continentes como nós conhecemos, amém? E depois as águas foram baixando, né, até o 10º mês, e no primeiro dia do mês apareceram os cumes dos montes, ou seja, o Ararates é um dos mais altos, provavelmente o Everest já tinha aparecido, mas na visão ali do ângulo, né, os montes começaram a aparecer. Então, depois de 40 dias, né, desse 10º mês, então provavelmente já estava no 11º mês, no 10º dia do 11º mês, Noé, ele vai lá, ele abre, né, a janela que havia feito na embarcação, ou seja, agora sim Noé vai abrir. Agora ele percebeu que o dilúvio já tinha acabado, ele deve ter sentido uma autorização de Deus, então ele abre a arca e vai observar toda a face, não toda a face da terra, mas vai observar ao seu redor. E aqui ele solta um corvo, tá? E eu vou trazer algo interessante, que o corvo, né, ele representa, irmãos, quando nós vamos ver a etimologia dos animais impuros, dos animais puros, o corvo ele está ligado aos animais impuros, principalmente as aves de rapina, tá? O corvo ele é uma ave de rapina. Ele é um animal astuto, né? Ele consegue se alimentar tanto de coisas vegetais e frutas, como também ele come carniça, ele come carne, ele é um dos animais que ajuda nesse processo de se alimentar de carcaças, cadáveres, né? De outros animais. Então ele é um animal oportunista, tá? Ou seja, qualquer oportunidade, o corvo ele está sobrevivendo em cima de qualquer oportunidade. Então ele vai pousar sobre carniças, sobre restos mortais. Então, simbolicamente, quando Noé ele solta o corvo, né, ele fica ali, saindo e voltando, né, em algumas traduções ou tradições, né, judaicas, diz que ele ficou ao redor da arca sobrevoando, né? Esse indo e voltando é como se estivesse ao redor da arca, lembrando também aquela passagem de Jó, que quando os filhos de Deus chegam, se aproximam para que Deus intima, né, chama todos os filhos dele, os anjos no caso, Satanás está junto e Deus pergunta onde é que ele estava, né? Então é irônico, né,
Deus se recordar, Deus perguntar, mas isso mostra a humildade de Deus, né? Deus poderia muito bem dizer assim, eu sei o que tu estava fazendo. Não, Deus pergunta para ver qual é a resposta que o Satanás ou qualquer pessoa vai dar para ele. Aí Satanás fala que estava sobre a terra, andando e rodeando, passeando por ela. Então lembra muito o corvo, que também estava rodeando a face ali da terra, aos arredores da arca. E tu vê que o corvo ele não volta para Noé, ele fica por ali. Por quê? Está esperando uma oportunidade, um lugar, né, acessível, ver talvez algum objeto, algum cadáver, alguma coisa para ele, né, ser oportunista e se alimentar, ok? Então ele vai pousar sobre alguma carniça, sobre alguma coisa impura. Então ele representa a maldade, a impureza, né? E depois Noé vai soltar uma pomba, né? E a pomba ela representa os animais, ela está dentro, né, dos animais puros, inclusive os animais que eram oferecidos em sacrifício. José, quando foi levar o sacrifício exigido pelo Senhor, né, ele leva duas pombinhas, né, duas rolinhas, duas pombinhas para serem oferecidas em holocausto, né, em sacrifício. Então a pomba ela é um animal puro. A pomba não ia pisar em carniça, em lugares impuros, né? Impuros. Então aqui também, se os irmãos perceberem, há uma separação. Noé solta um animal impuro, né? Que representa as trevas, e ele fica sobrevoando, né? E não volta. O corvo é um animal oportunista, e nós sabemos que Satanás ele é oportunista. Não, irmãos, pelo amor de Deus, não é que ser oportunista é algo ruim, né? Às vezes a gente aproveita oportunidades, ok? Nós aqui, por exemplo, eu e minha esposa, nós aproveitamos uma certa oportunidade de mudança de cidade, de vida, né? Por mais que tenha dificuldades e tudo mais, não é algo ruim. Mas esse oportunista aqui também é algo assim que você pode ser oportunista pensando em si próprio, que é o que Satanás faz. Já a pomba, que Noé solta depois, representa o bem, representa a pureza, ok? Representa a paz, né? O corvo estava no meio do caos ali, sobrevoando e tentando achar um local ali, pensando nele. A pomba não, a pomba estava procurando um lugar de descanso, tanto que é relatado aqui que a pomba não achou um lugar para repousar os seus pés, ou seja, lembra que na Bíblia, principalmente no livro de Salmos, como o Salmo 116, por exemplo, onde é dito o seguinte, ó: amo o Senhor, Yahweh, porque ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do sepulcro se apoderaram de mim, né? Sofri tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Yahweh Elohim, eu te rogo, livra-me. Compassivo é Yahweh, é justo, sim, clemente é o nosso Criador. Yahweh guarda o simples. Quando me acho abatido, ele me salva. Volta minha alma ao teu repouso. O Senhor te fez bem, pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Aí vem aquela palavra que Paulo usa, né? Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. E aí continua, né? Esse Salmos ele é muito bonito, até recomendo os irmãos lerem ele, tá? E aqui está falando de descanso para a alma, ou seja, para que seu pé não tropece. Porque se o teu pé tropeçar, se ele não tiver um repouso, um lugar tranquilo para ele caminhar, ele vai tropeçar, no sentido que você vai ser lançado no chão do abismo das trevas. Então, a pomba aqui, ela não achou um lugar para repousar. Jesus também fala que aqueles que estão cansados e oprimidos, né, vinde a mim e eu lhes darei repouso, né? Lá no livro de Mateus, Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Ou seja, então, ter um repouso é ter um lugar para você descansar e repousar os seus pés, amém? Então, Noé vai soltar a pomba mais 2 vezes, né? No caso ele soltou 3 vezes, novamente aquilo que eu comentei com os irmãos, dos números, né? Que eles são interessantes. 3 significa confirmação, né? Por exemplo, né? Você, quando apresentar-se 2 ou 3 testemunhas, né? Para confirmar algo. Jesus, quando ele tem a transfiguração no monte, né? Estava ele, Moisés e Elias, né? Confirmando 3. Também Deus, quando aparece a Abraão, né? Confirmar algo que ele vai fazer, a destruição de Sodoma e Gomorra,
Deus e mais 2 mensageiros estão com ele, ou seja, 3 também, né? Significa confirmação. Tem vários outros significados, mas é só um exemplo, tá? Por isso que Noa solta a pomba 3 vezes. Na terceira vez, ela confirma, ou seja, ela traz para ele, ó, aqui, a tardinha Noa voltou para a tardinha, a pomba, né? Aqui está Ioná, por isso que eu falei Noa, tá? Porque está em hebraico aqui. A pomba voltou para ele e no seu bico uma folha verde de oliveira. E novamente aqui o símbolo da oliveira, né? Que representa o nosso Senhor Jesus, e nós, né? Que não somos judeus por natureza, somos gentios. Somos a oliveira brava, né? Que nós somos enxertados na oliveira verdadeira e santa que é Cristo. Então, o que é essa pomba que representa o bem, representa a pureza, o que ela traz no seu bico? A oliveira, né? Um símbolo que representa o próprio Senhor Jesus, que é a nossa oliveira verdadeira, onde nós somos enxertados e permanecemos nele. Por isso nós não podemos nos vangloriar, menosprezando os judeus, que são judeus por natureza, que já são os ramos naturais. Nós somos ramos artificiais que somos enxertados em Cristo. Só trazendo um pouco dessa simbologia da oliveira, porque é o que a pomba traz no seu bico, um ramo de oliveira. Então, novamente, ele espera outros 7 dias. Novamente, o 7 representa algo completo, um ciclo, né? O Senhor fez o mundo em 6 dias, o 6 está incompleto, mas no 7º, ele percebe que isso tudo está completado, então vem o repouso, vem o Shabat, o descanso. Então, depois de 7 dias que se completaram, ele solta novamente a pomba e ela não voltou mais. Por quê? Porque agora sim ela achou um lugar de repouso, um lugar para repousar, um lugar de descanso. E olha como a pomba, né, diferente do corvo, que representa a maldade, só pensando em si, sumiu, né? Não voltou. E a pomba não, ela representa a bondade, a obediência. Então ela volta, confirmando, trazendo o ramo de oliveira, simbolizando também que agora o caos deixou de existir. O caos agora se passou. Agora o que tem? Agora tem paz. Agora tem ordem. Agora as coisas vão começar a surgir. Lembra que lá em Gênesis 1, no 3º dia, o Senhor faz o quê? Ele cria toda a vegetação. Então aqui também é um simbolismo remetendo o dia da criação, porque finalmente uma árvore cresceu, uma folha apareceu, nem fosse uma pequena oliveira pequena crescendo ali, tá bom, irmãos? Então é um símbolo que representa também, que remete ao tempo da criação, que no 3º dia Deus ele pede para que a terra seca faça com que surjam as plantas, amém? Então é muito bonito a simbologia, a analogia, é muito bonita essa conexão de Gênesis 1 com o dilúvio. Gênesis 1 representa o caos e a criação, e o dilúvio também representa a destruição do mundo antigo, do mundo que estava em trevas, em caos, entregue às promiscuidades, e Deus reseta, começa a construir tudo de novo. Não do zero, porque já existia a base, ok? Mas começa a aparecer de forma sincronizada, igual o Gênesis 1, amém? Isso é muito lindo. E agora no ano 601, ou seja, Noé tinha 601 anos, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas sobre a face da terra. Ou seja, agora sim as águas baixaram por completo, e mesmo assim, Noé só tirou a cobertura da embarcação, olhou ao seu redor, e somente no 2º mês, aos 27 dias do mês, ou seja, quase 3 meses, 1 ano e 3 meses praticamente, tá, irmãos? A terra estava seca. E agora sim, o Senhor vem, né, para Noé e diz o seguinte: sai da embarcação tu, e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres com teus filhos. Ou seja, Deus se recorda, Deus vai lá falar com Noé para que ele saia da arca. E ele diz assim, ó, traga, né, para fora contigo todos os animais que estão contigo, e toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se rasteja sobre a face da terra, para que se reproduzam. E novamente Deus dá a ordem de reprodução. A reprodução é algo que é a primeira coisa que Deus fala para todo ser vivo que ele cria. No caso, ser vivo de fôlego de vida, os animais e o ser humano, que é para se reproduzir, ou seja, não é para fazer outra coisa que não seja a reprodução, no sentido de dar continuidade, de propagar, de encher a terra. Amém? Então, se os irmãos forem observar, nessa sequência, após a erva, né, do ramo de oliveira, que simboliza o 3º dia,
A terra vai secando, por quê? Porque o sol já está aparecendo, então o sol foi feito no quarto dia, o sol, a lua, as estrelas. O que Deus fala primeiro? Para Noé sair da arca, e ele diz o seguinte, que é para sair os animais, e ele dá essa ordem para os animais, né, para que eles se reproduzam, se multipliquem, também simbolizando o quinto dia, quando Deus diz para os animais, quando ele cria o espírito, né, dos animais, e dá essa ordem para os animais se reproduzirem na terra. Então sai Noé com ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, todo animal, todo réptil, né, que se arrasta sobre a terra, segundo cada linhagem, né. E Noé, ele construiu um altar para o Senhor e tomou todo o animal limpo e toda a ave limpa, novamente os animais puros, né, e ofereceu em holocausto ao Senhor. Aí Deus recebe esse aroma de paz, né, de aliança, de apaziguamento, né, e ele diz no seu coração, no seu âmago, no seu mengra, tá? Tem uma analogia do mengra, que em aramaico significa coração, vontade, espírito, mente, né? E Yeshua, ele é essa mente de Deus, ele é esse espírito do Senhor, essa mentalidade, tudo isso que cria, ou seja, ele é a existência, o ser de Deus, né? Então, é muito interessante que no seu íntimo, Deus, ele fala o seguinte: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração, né, do íntimo do coração do homem é má, desde a sua mocidade. Nem mais tornarei a ferir todo ser vivente como o fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Então, o pós-dilúvio, ele vai trazer, além de a restauração da terra, traz uma cronologia e uma semelhança a Gênesis 1, onde havia caos sobre a face do abismo. Então, há uma conexão, né, entre Gênesis 1 e o dilúvio, ou seja, o mundo antigo, certo? Que existiu, ele é destruído e Deus agora traz um mundo novo. Um novo céu e nova terra pós-dilúvio, logicamente que o mundo vindouro, né, Haolam, o mundo vindouro, ele começou a partir do sacrifício e ressurreição do Messias, que traz o início do mundo vindouro de forma espiritual, a qual nós estamos vivendo, e depois de forma física, literal, no mundo da eternidade que nós estaremos com o Senhor Jesus, amém? Então, este foi o pós-dilúvio, né? Uma analogia com o Gênesis 1, tá? A terra sendo repovoada, Deus dá ordem para os animais se reproduzirem, e nós vamos ver no Gênesis 9 que Deus fala a mesma coisa para Noé, confirmando assim a sequência e a semelhança de Gênesis 1 com Gênesis 6, quando Deus, Gênesis pós-dilúvio, no caso, quando Deus diz o seguinte para Noé, eu vou só ler rapidamente, mas a gente vai estudar com mais detalhes. Deus abençoa Noé e seus filhos e diz: reproduzam-se e proliferem-se e encham a terra. O mesmo mandamento que Deus diz quando cria a humanidade por meio de Adão. E aqui também tem o que? Tem macho e fêmea, e ele dá essa ordem para eles, amém? Então essa analogia e semelhança do dilúvio, né, o pós-dilúvio com Gênesis 1, ela é muito profunda e muito linda. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Cristo. Nos vemos no próximo estudo de Gênesis capítulo 9. Agora sim, tem detalhes muito complicados, né? Não muitos detalhes, um detalhe complicado, que é um daqueles tipos de textos que são bem difíceis de compreender. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que Ele abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.